Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o Felipe Camargo e eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui, porque isso mostra o seu comprometimento com os seus resultados e eu quero te ajudar a ampliar ainda mais esses resultados para que você se torne a maior referência do seu mercado. E já que você está aqui, eu te convido a ficar até o fim e descobrir como é que você faz para se tornar, quem sabe, o Tony Robbins do seu mercado ou a própria Oprah Winfrey, nossa, até deu uma enroscada aqui, do seu mercado. Porque imagina só, quando você for essa referência, e aqui é claro, é um exemplo, né, de pessoas que são muito referência dentro daquilo que eles fazem, e quando você entender como é que você faz para se tornar uma referência como essas pessoas, você vai fazer o seu negócio deslanchar de uma vez por todas. E o que eu quero falar para vocês é que não tem nada a ver com ferramentas, não é ferramenta que está faltando para você. O que falta é você saber o que fazer com cada uma delas e como potencializar essas ferramentas para trazer o resultado que você espera de cliente, de venda, de reconhecimento e de marca, tanto para você quanto para sua empresa. Combinado? E para isso eu vou falar para vocês o que é que o jogo War me ensinou sobre mercado. Para isso, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas é a seguinte. Você lembra quem foi o seu professor ou a sua professora na infância? O seu primeiro professor, a sua primeira professora na infância? Olha só, se você lembrou, ótimo, mas eu quero fazer uma pergunta. Quem foi o segundo? Quem foi a segunda pessoa ali que foi o teu professor, a tua professora na infância? É pouco provável que você tenha lembrado. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para você, é o seguinte. E o seu primeiro beijo? Você lembra em quem foi? Eu me lembro muito bem, tanto da minha professora quanto do meu primeiro beijo, porque foram momentos muito marcantes da minha vida, mas eu não lembro quem foi o segundo beijo, por exemplo, e é pouco provável que você lembre do segundo também, certo? E aí eu tô te perguntando, você deve estar perguntando, mas por que eu estou perguntando isso, né? Eu quero mostrar para você o quanto é importante você ser o primeiro na vida das pessoas. E aí você vai me dizer o seguinte, tá bom, Felipe, mas aí é fácil, porque é a minha vida, eu estava lá, eu presenciei. Então eu quero trazer para você um fato histórico e te perguntar, você sabe qual foi o primeiro homem a pisar na Lua? Talvez você até saiba que foi Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Tá bom, mas qual foi o segundo? E olha só, você talvez não lembre do segundo homem a pisar na Lua. Saca? Pisar na Lua. O cara foi pra Lua. E você não lembra quem é esse cara. E aí, eu tô te perguntando isso porque eu quero que você saiba quem é você. E eu te pergunto, quem é você? Nessa corrida pela concorrência, por mercados, por clientes, quem é você? Você é esse cara da direita aqui de amarelo, o Bolt, ou você é o segundo? E algumas pessoas, quando eu pergunto, o cara fala assim, mas eu sei quem é esse cara. Esse cara é o Justin Gatlin, que ele ganhou do Bolt nas Olimpíadas. Pois é, ele só lembrou porque o Gatlin ganhou do Bolt nas Olimpíadas. E aí eu quero dizer para você o seguinte, não chegue atrasada ou atrasado na vida das pessoas. E é bem provável que você já esteja atrasado na vida de muitas pessoas, que você não está conseguindo ajudar essas pessoas, porque você não sabe muito o que fazer para ter mais clientes, para ser mais reconhecido dentro do seu mercado. E é óbvio que não dá para a gente voltar no tempo. Mas o que eu quero convidar você é o seguinte, a pensar no seguinte, se você não pode ser o primeiro, crie uma nova categoria. O que eu quero dizer com isso? Você já ouviu falar, é óbvio, da Microsoft. Não importa qual segmento você é, a Microsoft é uma empresa mundialmente conhecida por ter se tornado a maior empresa de computadores pessoais do mundo. E até hoje o Bill Gates é um cara super reconhecido. E lá atrás, quando ele montou a Microsoft, ele mudou a forma como as pessoas vivem até hoje. Porque, e eu não estou falando só das pessoas, dos negócios também. Porque hoje 90% dos negócios utilizam computadores para o dia a dia ali, né? E naquela época, a Dell era concorrente da Microsoft.
e ela não conseguia ultrapassar as vendas, não conseguia se tornar a maior empresa do mercado de computadores. E aí o que a Dell fez? Ela criou uma nova categoria para ela e ela se tornou a maior empresa de microcomputadores do mundo. Ela, lá em 1985, a Dell lançou o primeiro laptop, que é esse modelo aqui. E não só ela mudou a maneira como as pessoas viam um computador, ou seja, ela lançou o microcomputador ali, como ela também criou uma nova forma de consumo. Já nesse primeiro laptop que a Dell lançou, já era possível você escolher os componentes, processador, memória, uma série de coisas, e isso mudou a forma como as pessoas consumiam o computador até hoje, dessa maneira que a gente consome hoje. E quem é que não tem um desses hoje em dia, certo? Aí, um outro exemplo é da Southwest Airlines dos Estados Unidos, que é uma companhia aérea, que na época que eles estavam lá disputando, concorrendo, estavam nessa corrida por clientes, por reconhecimento e tudo mais, eles decidiram se posicionar como a companhia aérea mais barata dos Estados Unidos. Naquela época, só gente muito rica, com muito dinheiro, podia voar, e eles decidiram tornar acessível o transporte aéreo para todo mundo dos Estados Unidos, de uma forma que eles se tornaram referência, eles se tornaram a maior empresa dos Estados Unidos que atendia a população como um todo, em geral, não só as pessoas ricas, e eles criaram uma forma de diferenciação dentro do mercado deles. E aí eu te pergunto, qual é o seu diferencial? Quando eu pergunto isso nas minhas palestras, nos meus eventos e tudo mais, as pessoas respondem, com certeza é o meu atendimento ao cliente, porque o modo como eu me importo, ninguém se importa. Ou alguém diz assim, eu visto a camisa do meu cliente, porque eu meio que faço parte da equipe, do time deles e tudo mais. Algumas pessoas dizem, é a minha entrega, o meu conteúdo, minha competência, minha formação. Então, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é diferencial. Isso nada mais é do que a sua obrigação. Por quê? Tudo isso que as pessoas dizem para mim que é diferencial, isso é uma obrigação com uma concorrência tão grande. Hoje, se você não atender bem o seu cliente, não tiver um conteúdo bom, não tiver uma entrega boa, é óbvio que você não vai ter cliente. Então, ela até trouxe um exemplo aqui para você entender um pouquinho melhor como é que você pensa no seu diferencial. É bem provável que você já tenha visto esse tipo de sorvete aí na sua região, na sua cidade onde você mora. Aqui em Itu, onde eu estou inserido, isso a gente chama de geladinho. Em alguns lugares é sacolé, gelinho, não importa. Aqui em Itu é vendido por uma média de R$1,50, tá? Cada uma dessas unidades aí. Depois tem esse outro tipo de sorvete, que é a casquinha aqui. Esse aqui é de uma grande rede de fast food, que você provavelmente conhece. E como também não tem diferencial nenhum, ele é vendido a R$3 a unidade. E olha, ele faz parte de uma grande rede de fast food e também não tem diferencial. Aí surgiram as tais paletas mexicanas, que hoje já virou um sorvete comum também, e hoje é vendido a uma média de R$5 a unidade. E aí, um brasileiro que foi para a Tailândia, ele viu uma aglomeração em volta de um carrinho de sorvete, e aí ele encontrou esse tipo de sorvete aqui. Dá uma olhada no diferencial desse cara. Hello, ice cream. Okay, let's go. Yeah. E aí, esse sorvete, do jeito que você está vendo aqui, é vendido a R$14 a unidade. Ou seja, ele olhou para um mercado de sorvete, que todo mundo gosta de consumir sorvete, e ele trouxe isso da Tailândia, que é uma forma diferente, simplesmente, de entregar o sorvete para as pessoas. E mais do que isso, ele transformou o mercado, ele transformou isso numa franquia de sorvetes. E além de tudo, além de ser um diferencial de mercado, isso virou destaque na mídia. Isso aqui é uma gravação do programa É de Casa, da Rede Globo, que para você ter uma ideia da proporção que isso
se transformou? E simplesmente porque ele mudou a forma de entregar o produto. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, mas como é que eu faço para encontrar o meu diferencial? Você tem algumas formas e eu vou te apresentar algumas delas agora. Uma delas é por preço. Aqui eu trouxe exemplo do Habib's e do Ragazzo, que são diferenciais de preço baratos, tá? Mas você também tem exemplos como Prada, Ferrari, Porsche, que são exemplos de diferencial de preço elevado. Então, se você tem um produto que tem um valor agregado, e olhando para o seu nicho, você pode entender se você pode cobrar, se posicionar por preço e não simplesmente por tanto para mais quanto para baixo. Para preço mais alto quanto preço baixo, tá bom? Então, tem coisas boas e ruins dos dois formatos, mas é só para você entender que o preço é uma forma de você se diferenciar. Você pode se diferenciar pela metodologia. Então, eu trouxe aqui exemplos do Fórmula de Lançamento, que é uma metodologia que garante ali que você fature seis dígitos em 7 dias. Tem o Q48 de Vinícius Possebon, que é nosso cliente, que ele trouxe o HIIT, né, que é uma forma de treinamento intensivo para o Brasil, e colocou a metodologia dele ali, que é o Q48, que é o queima de 48 horas. Você pode se diferenciar pela Big Idea. Então, eu trouxe aqui o exemplo da Fininvest, que numa época que todo mundo dizia que não era possível fazer empréstimo pessoal para pessoas com baixa renda, a Fininvest trouxe uma Big Idea que quem diz que não dá? Na Fininvest dá. Ou seja, eles foram contra todo o mercado que dizia que não era possível fazer empréstimo para pessoas com baixa renda, e eles passaram a fazer isso e eles se posicionaram dessa forma. Ou um diferencial de mercado. Eu trouxe o exemplo aqui da Heineken, que assim, quando ela despontou, que ela estourou de vendas, foi porque ela decidiu comunicar que todas as garrafas dela eram esterilizadas. Só que isso é uma prática normal de mercado das cervejarias. Só que o consumidor final não sabe disso. E eles decidiram comunicar isso de uma forma como se isso fosse um diferencial. E quando eles fizeram isso, eles explodiram de venda de forma absurda. A mesma coisa com o Lucky Strike. Eles decidiram comunicar que o tabaco ali, né, a mistura que ia dentro do cigarro era tostada, era queimada, e isso eliminava os agrotóxicos e tudo mais. Só que isso é uma prática que todas as marcas de cigarro fazem. Só que ela decidiu comunicar isso, porque para o consumidor final isso era um diferencial. E aí você tem diferenciais de causa, de movimento, bandeiras que você levanta. Então, a própria Apple é uma empresa que levanta a bandeira de desafiar o status quo, e ela faz isso através da tecnologia. A Fundação Bill e Melinda Gates, que decidiu mudar a vida das pessoas, trazer mais qualidade de vida através de recursos eficientes ali. A L'Occitane é uma empresa que se posicionou com uma causa contra testes em animais e não usa nos seus produtos nada de origem animal, assim como a Natura é uma empresa que está preocupada com o meio ambiente. Então, ela a cada produto que ela vende, ela planta uma árvore, aí tem o Instituto Natura Bem-Estar Bem. Então, isso são formas de você se diferenciar e encontrar o seu diferencial. Isso são algumas formas, tá bom? Tem outras que a gente fala direto lá na nossa aula online, que vai ter uma reprise que você pode participar. E aí, o que o War tem a ver com isso, tá? Dentro do jogo War, aquele jogo de tabuleiro, todos os participantes eles têm um objetivo. Mas você já conseguiu perceber quem é que sempre ganha? A pessoa que sempre ganha é quem tem o objetivo de conquistar territórios menores, mesmo que em uma quantidade muito maior, uma quantidade territorial muito maior. E aí eu quero te convidar a se tornar um conquistador de territórios, só que um território de cada vez. Então, como é que você faz isso? Você primeiro precisa começar com um micronicho e depois você conquista mercados maiores, nichos maiores, territórios maiores. E como é que você faz isso na prática? Então, vamos lá. Todos esses exemplos que estão aqui, ó, emagrecimento, desenvolvimento pessoal, advocacia, todos esses aqui são exemplos de macronicho. Então, macronicho é como se dentro do War você tivesse que conquistar o mundo. Cara, e aí o que é mais fácil? Você conquistar o mundo ou conquistar um pequeno território? Por exemplo, conquistar a América do Sul. É muito mais fácil você conquistar a América do Sul do que conquistar o mundo.
E aí, como é que você faz? Vou trazer um exemplo na prática, tá bom? É assim, ó. Vamos pegar aqui o mercado de emagrecimento. Mas isso serve para todos os macronichos que você tiver inserido, tá? Aqueles exemplos que eu mostrei são alguns deles, mas tem outros exemplos que você pode. Então, tem autoestima, saúde, tem uma série deles, tá? Então, vamos lá. Dentro do mercado de emagrecimento, o macronicho é emagrecimento. Então, o macronicho, o emagrecimento, é conquistar o mundo. Então, você teria que conquistar o mundo. E aí, se a gente fala, dentro de emagrecimento, você pode fazer isso através, sei lá, de atividade física e alimentação. Então, isso você já começa a restringir. Então, você pode gerar emagrecimento nas pessoas através de alimentação ou atividade física. Se você decide, por exemplo, por atividade física, você já vai diminuindo. Você não vai concorrer com nutricionistas, com pessoa com Herbalife, com uma série de outros negócios e mercados que fazem emagrecimento através de alimentação. Então, atividade física. Mas você, dentro de atividade física, você tem HIIT, você tem treinamento funcional, crossfit, natação, futebol, não importa, tá? Eu peguei aqui alguns exemplos. E aí, dentro de atividade física, vamos supor que você pegue crossfit. Dentro de crossfit, a gente ainda tem, você vai trabalhar pessoas que querem crossfit para ter mais saúde ou para competição. Vamos pegar, por exemplo, saúde. Aí, depois disso, você tem para homens ou mulheres? Mulheres. E aí, você se torna... É muito mais fácil você se tornar uma referência para mulheres que querem emagrecer com saúde através de uma atividade física que seja crossfit. Então, você vai se tornar uma referência muito mais rápido. Você vai se tornar uma autoridade dentro desse micronicho de forma muito mais rápida. É como se você tivesse o objetivo dentro do Word de conquistar o Brasil ou a América do Sul e não mais o mundo todo. Você entendeu como fica muito mais fácil de você se tornar uma referência, uma autoridade dentro do seu mercado se você tiver um micronicho? E é isso que eu quero te convidar. Então, bora conquistar o seu território. Eu quero que você entenda que isso aqui é um exercício. Para você se tornar a maior referência do seu mercado, você precisa alçar novos voos. Eu quero te convidar a isso. Eu quero te convidar para a gente voar juntos nesse processo. E eu espero por você na nossa aula online, porque lá eu vou te ajudar com outras formas de você se diferenciar para que você entenda como é que você faz para se tornar a maior referência, a maior autoridade do seu micronicho, para depois a gente começar a alcançar novos territórios, conquistar novos territórios e novos universos. Então, eu te convido, vamos voar juntos, eu espero por você na nossa aula online e eu quero que você se torne a maior referência do seu mercado de uma vez por todas. Eu espero você e até lá!